Você acha que a gente vai ter uma crise realmente global em 2025? Crise global? Mas por quê? A gente teria em relação a quê, você diz? É crise, tipo, seja militar, seja por causa de guerra, né? Porque agora seja financeira mesmo, assim, porque o Trump quer a Groenlândia por causa disso ou não? Não, que o Trump quer a Groenlândia, ele quer, né? O Canadá também, né? Então, não, mas aí eu não sei se ele quer o Canadá, porque o Canadá é uma porcentagem tão relativamente baixa do Canadá que é produtivo, né? A Groenlândia faz mais sentido? Pode entrar nesse assunto? Pode. Vamos lá, pra quem não Trump viu... vai querer anexar a Groenlândia. A gente consegue colocar aqui na tela, põe no Google, escreve só assim, Donald Trump, Groenlândia. Escreve só isso. Vamos ver o que aparece. Vamos ver. Tá? Vamos ver se a mídia faz fake news ou não. Tá? Que é uma coisa que quase não acontece. Olha lá, o Google, Donald Trump, Groenlândia. Aí, ó, já tem até aí, Groenlândia. Olha o que aparece lá, ó. Por que o Donald Trump quer a Groenlândia? O que mais? Por que a Groenlândia é cobiçada por Trump? É parte da Dinamarca? O que mais? Entenda, França, Alemanha... Ó, olha só que legal, hein? Vamos lá. França, Alemanha e União Europeia criticam ameaça de Trump a anexar Groenlândia. Isso aí tem vários portais dando a entender isso. Que o Trump ele quer começar uma guerra e tomar a Groenlândia. Tá? É isso que a mídia brasileira, via de regra, tá falando. Sim. O Trump, ele quer começar uma guerra e tomar a Groenlândia. E ele não falou absolutamente nada disso. Nossa, tá? Vai mexer até com o Ozempic. Não, tanto que se você pegar as matérias em inglês, são outras. Tá? Você pegar elas em inglês, o original em inglês, são outras. Mas aí, ele quer mesmo anexar a Groenlândia? Ele quer a Groenlândia, mas o que ele falou? Que ele quer comprar a Groenlândia. Na verdade, ele já está os Estados Unidos já está na Groenlândia desde a década de 1950. Existe um tratado, um acordo militar entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Groenlândia, que os Estados Unidos tem lá uma área militar na Groenlândia, que ele pode fazer em tese o que ele quiser lá, desde que ele avise a Dinamarca, né? Ele avisa a Dinamarca o que ele tá fazendo lá. Basicamente isso. Então, os Estados Unidos, ele é conhecido por anexar territórios comprando. Tomou vários territórios, né? Vários territórios que hoje... A América é composta de um monte de territórios que não era da América. Que era tudo do México. Ou você acha que Los Angeles é um nome americano? Los Angeles. Los Angeles é um nome inglês. É um nome mexicano, né? Você acha que Texas? Você acha que Louisiana? Louisiana, você acha que é da onde? Louisiana foi comprada da França pelos Estados Unidos. Eles foram lá e compraram. Com parte do Texas. Cara, então a ideia era essa, chegar lá e pagar. Mas aqui tá dizendo, ó, o presidente eleito dos Estados Unidos disse a jornalistas que não descarta uma ação militar para tomar o controle do território dinamarquês. No que eu peguei o texto em inglês, não tem isso na fala dele. Tá? Não descarta, eu posso falar que você não descarta qualquer coisa. Você falou que você descarta? Não. Né? Teve um cara especialista em fake news, que é inclusive deputado, e o brasileiro que vota num idiota como esse tinha que ser preso, na minha opinião, mas tudo bem. E na época da eleição pra presidente, ele falou... Como é que chama aquele cara que matou a... Oh, meu Deus, matou a Daniela Pérez. Lembra do cara? Eu lembro dele. Ele morreu, Ele morreu, Guilherme de Pádua. Pádua. Então, aí saiu uma notícia assim... Guilherme de Pádua pode virar ministro de Bolsonaro. Lembra dessa notícia? Dessa não. Não lembra eu lembro dessa? que o Bolsonaro queria distância dele. Então, mas é que tá. Aí... A Glória Pérez era bolsonarista e o Bolsonaro falou assim, não, cara, pelo amor de Deus, né? Então, aí foram lá falar com o deputado. Falou, porque essa notícia veio do deputado. Ele falou, como assim você tá falando? O Bolsonaro falou que ele quer o Guilherme de Pádua como ministro e tal. Ele falou assim, não, mas se ele quiser colocar, o Bolsonaro quiser colocar o Guilherme de Pádua como ministro, ele pode. Então, o Guilherme de Pádua pode ser ministro do Bolsonaro. É como se eu falasse, o Fernandinho Beiramar pode ser ministro do Lula. Pode. Mas ele não falou em nenhum momento disso. Entendeu? Só que, se tivessem falado isso do Lula, as agências de checagem apareceriam todas. Todas? Como foi uma fake news contra o Bolsonaro, aí não aparece nenhuma agência de checagem. Bom, por que o Trump quer a Groenlândia? Groenlândia é até uma... É uma história curiosa, né? Esse termo Groenlândia aí, ele vem de Greenland, de terra verde. Um lugar frio pra caramba, não sei o quê, né? Como é que um lugar frio, lazarento como esse, alguém chama de terra verde, né? Porque isso até, inclusive, faz parte da Dinamarca. Foram os vikings que descobriram a Groenlândia, né? Tem umas outras histórias aí à parte. Aí eu brinco, falo assim, pô, pro cara que vem da Noruega, qualquer lugar que ele achar em relação à Noruega é verde, né? Então,
A Groenlândia, como ela tá muito ao norte, é como se você tivesse uma base no Polo Norte. Os Estados Unidos queria isso, tentou fazer isso. Fazer uma base subterrânea para você ter mísseis no Polo Norte se mostrou inviável. Por quê? Na verdade, nem inviável, impossível. Porque o gelo se move. Então o gelo ele tá todo se movendo. O polo tá se movendo, o gelo do polo tá se movendo. Então a sua construção é destruída pela movimentação do gelo. Então você não consegue fazer uma estrutura subterrânea lá. Você ter uma base no Polo Norte seria maravilhoso, porque se eu quero, imagina que os Estados Unidos quer jogar um míssil do outro lado do mundo. Se ele vai jogar pela linha do Equador, ele vai ter que fazer esse míssil andar 20 mil quilômetros. Se ele tem uma base no Polo Norte, o míssil tem que percorrer 10 mil. É metade. Né? Então você tendo na Groenlândia, você aumenta pra caramba o seu alcance, por exemplo, pra Rússia. Pra China. Então, do ponto de vista militar, na verdade, a gente tá especulando. Ele não explicou isso aí. Mas do ponto de vista militar, isso é muito interessante, porque o teu alcance aumenta muito. Do ponto de vista... Teve uma matéria que saiu muito tempo atrás, que eu lembro de ter visto, porque eu trabalho com metais, minérios e tal. Então a gente acaba vendo isso, que, se eu não me engano, era uma coisa assim, não vou lembrar exatamente, mas era uma coisa mais ou menos assim, dos 35 minerais ou minérios, aí vão ser minérios, né? Considerados os mais importantes, né, do ponto de vista estratégico e tal, dos 35 mais importantes, a Groenlândia tinha 25. Então a Groenlândia ela tem muito ouro, ela tem muito zinco, ela tem muito... Groenlândia tinha uma importância muito grande, ela tem terras raras pra caramba, que é usado num monte de coisa. Ela tinha um mineral muito importante que chama criolita. Esse metal, ele é usado na extração, na extração do alumínio. Alumínio é, de longe, o segundo metal mais produzido no mundo. É um metal muito importante para o mundo no geral. Só que para você extrair o alumínio, que é um metal de ponto de fusão muito baixo, 660 graus de ponto de fusão, você precisa pegar a bauxita e transformar a bauxita em alumina. E da alumina você tira o alumínio. Só que a alumina tem mais de 2.000 graus de ponto de fusão. Então essa criolita você usava como fundente para baixar o ponto de fusão. O mundo todo precisa dela. E basicamente só a Groenlândia tinha a criolita. Só que já acabou. Então nem isso tem. Mas o Trump vai... Ele tá dizendo aqui que, por exemplo, a intenção é tomar o controle do canal do Panamá e da Groenlândia. Enfim. Eu duvido... Seria isso uma aquisição financeira ou uma intervenção militar? Acredito que aquisição financeira. Até porque... nada que tá na mídia brasileira em relação ao Donald Trump, eu acredito. Eu tenho que pegar a matéria... Eu tinha que ter visto o vídeo do Ryan sobre isso, não deu tempo. Então, tem que pegar a matéria em inglês, ver o que ele falou, de preferência pegar o vídeo que ele falou e ver. Não dá pra acreditar... Por quê? Ele tá lá, né? Mas é que tá. Você lembra quando ele ganhou a eleição pela primeira vez? Quando ele ganhou a eleição pela primeira vez, o que a mídia brasileira falou? Que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Não a mídia, eu falei o Ryan. Não, assim... A mídia não me interessa. Isso, mas é que tá. Mas você perguntou por onde que ele vai chegar... Como que ele quer anexar a Groenlândia, tá? Então o Donald Trump é um cara de negócios. Eu duvido que ele ia propor uma ação militar pra tomar... Pra mim isso é impossível de acontecer. Tanto isso pra mim é impossível de acontecer, que o Donald Trump foi o primeiro presidente desde Jimmy Carter que não inicia uma guerra sendo presidente dos Estados Unidos. O que ganhou o Prêmio Nobel da Paz iniciou a guerra, matou uma galera. O que ganhou o Prêmio Nobel da Paz? O Obama. Né? O Donald Trump foi o primeiro presidente desde Jimmy Carter que não iniciou uma guerra. O cara que ia começar a Terceira Guerra Mundial juntou os líderes das duas Coreias e foi o primeiro a não iniciar guerra contra ninguém. E eu duvido. Cara, o capitalismo... Você já viu na história do mundo, dois países capitalistas entrarem em guerra? Difícil, hein? Não existe. Nunca aconteceu. Guerra é um puta custo pra você. Do ponto de vista financeiro, não faz sentido. Guerra faz sentido do ponto de vista ideológico, do ponto de vista... religioso. Do ponto de vista financeiro, pode ser que um tenha vontade de entrar no país do outro. Você promover guerra entre outros pode fazer sentido pra você, pro seu país financeiramente. Tá? Agora, você entrar em guerra não faz sentido. Que país que entrou em guerra e ganhou dinheiro? O país. Os Estados Unidos. Não, ele não ganhou dinheiro, ele perdeu dinheiro. A guerra lá do... Mas a guerra, por exemplo, do Iraque não deu dinheiro? Não, ele pode tirar todo o petróleo lá do Iraque que ele não recupera o que ele gastou lá. Mas a Harley Button ganhou lá, né? Então, eu tô falando o país ganhar dinheiro. Alguns ganham dinheiro. O país, como nação,
você não ganha dinheiro. Em questão de ganho, no sentido, vamos supor, putz, que ele traz uma série de problemas, além dos gastos. Sim. Né? Custo social, Sim. o custo... Média, no total, o país perde. Alguns ganham e ganham muito. Ganham. Mas o país perde. Por isso que nunca na história do mundo, 2 países capitalistas entraram em guerra. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Sempre tem um socialista envolvido, um comunista envolvido, ou é questão religiosa. Como acontece, por exemplo, Israel e Palestina. Que ali é um problema sério, porque isso, você vai lá e o cara pega lá a Bíblia dele e ele fala, ó, tá aqui, ó, Deus deixou essa terra pra mim. É como eu discuto com o cara que ele tá falando que Deus deixou a terra pra ele. É isso assim também, né? Aí não tem discussão. Mas o curioso é que os Estados Unidos tem muito isso também. Porque, como eu falei, os Estados Unidos teve um expansionismo muito grande no passado, né? Então anexou, os Estados Unidos era relativamente pequeno, ele começou pela costa leste, e aí ele foi crescendo, até chegar a tomar tudo até a costa oeste. Os países que quiseram vender, venderam, e quem não quis, eles tomaram. Mas os Estados Unidos tem uma coisa que era chamado Destino Manifesto. Já ouviu falar no Destino Manifesto? Não. Destino Manifesto é uma coisa maravilhosa, tá? Destino Manifesto é uma espécie de um helenismo, né? Quando o Alexandre o Grande, ele quis dominar o mundo todo, ele tinha o helenismo que era o quê? Era cultura. Helenismo, numa tradução meio básica, seria viver como os gregos. Então ele acreditava que o jeito que o grego vivia era o jeito correto. E é normal de você entender. Eu até brinco, falo, acho que ele tinha até certa razão. Quando ele via outros povos, parvos, é igual o pessoal critica muito as mortes que aconteceram aqui na América, quando os europeus chegaram. Então o cara chegou aqui e viu um povo sacrificando o outro, metendo uma faca na barriga dele, em cima do altar pra um deus. Você acha que isso tá certo? Você pegar uma outra pessoa qualquer, um inocente, e matar ele para o seu deus. Você acha isso certo? Mas foi isso mesmo que aconteceu? Não, isso acontecia na América. Isso não acontecia entre os incas, aztecas, isso não acontecia? Cara, é um assunto complicado, porque... Na verdade, não. Isso aconteceu e muito. O que não falta é registros históricos sobre isso. Na verdade, parece que foi mais pacífica do que violenta. Como é que você assassina uma pessoa pro seu Deus pacificamente, assim, contra a vontade dela? Na verdade, existia até mesmo uma comunicação entre os líderes para que fosse uma convivência e pudesse, inclusive, tinham, né, celebrações, tinham festas onde eles bebiam e depois eles transavam e tinham os filhos e a partir daí... Tinha casos, assim como até na Irlanda, mais recentemente, isso aconteceu. Na Irlanda, você tem, por exemplo, não tem aquele festival até hoje, o Burning Man? Tem. Sabe de onde vem a história do Burning Man? O Burning Man, assim, quando as coisas estavam ruins, sei lá, a colheita não tava indo boa, não tava indo bem, ou você tava tendo muitos problemas lá, sociais e tal, não sei o quê. Eles pegavam alguém e sacrificavam. Então, geralmente, ou pegavam um bandido. Se você começa a pegar bandido e sacrificar, lógico que as coisas vão melhorar. Entendeu? Primeiro que você tem menos bandido e outras pessoas vão evitar serem bandidos, né? Entendi. Ou eles pegavam um político, um líder, né? O que seria o político na época. Se ele não fizesse uma boa gestão, pegava o cara e tacava fogo. E aí, eles viam que parecia que melhorava. Então eles atribuíam aos deuses a esse sacrifício. Mas lógico, se você pega um político que fez uma má gestão e taca fogo nele, o próximo vai tentar fazer uma gestão um pouquinho melhor. Você concorda? Então tem uma influência nisso. Então isso também aconteceu, mesmo aqui na América. Você tinha uma coisa de aceitação de você ser o perdedor. Então aceitar que você seria morto. Isso acontecia, mas também não era em todo lugar. Você tinha vários lugares que as pessoas, um povo era invadido e eles eram sequestrados e assassinados. Então você concorda que é normal a pessoa, um cristão, ver isso de fora e falar, pô, isso aí tá errado. Mas eu vejo mais isso quando fosse em contexto de guerra. Em contexto de guerra isso é muito comum. De um ser o vencedor e você tem uns espólios de guerra que é justamente assim. Você toma propriedade, você toma o ouro daquele país, você toma a população, vira escrava, as mulheres são usadas também para fomentar população em outros lugares, etc. Então, eu vejo mais em contexto de guerra. Em contextos diferentes, assim como, por exemplo, de exploração, colonização, que é a habitação, as pessoas vieram pra cá pra morar, acima de tudo. Mas chegaram aqui e foram atacados. Foram, mas não foi... O contexto, acima de tudo, foi mais pacífico. Tem alguns livros que falam sobre isso, que tratam dessa dinâmica.
A dinâmica é que, além de tudo, o Brasil tinha um clima muito bom, muito agradável. Sim. Então, fazia até mesmo sentido que as pessoas viessem pra cá depois das primeiras ondas de viagem, né? Das navegações. Mais ou menos. Chegando aqui, inclusive, até os padres, eles deixavam de ser padres. Porque era muito bom viver aqui. Tinha... E foi dito por se não me engano, um papa, né? Se eu não me engano, foi um papa que disse que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Essa frase, ela existiu mesmo. Isso não é só uma música. Isso, porque como os caras iam ter que ir lá, iam passar muito tempo lá, e isso era em prol da coroa, pô, como assim eu vou deixar minha família e vou ficar lá pro país aqui se dar bem? Eu não quero ir pra lá. As capitanias hereditárias foi uma puta roubada. Você não... A capitania hereditária foi um negócio assim, ó. Você era um cara que tinha recursos, um nobre e tal. Você vai pra lá, até lá, eu como rei, decidi que você vai. Você vai pra lá e você vai criar uma estrutura naquela região com o seu dinheiro. Entendeu? Não foi dado nada, por isso que não deu certo. Inclusive, as capitanias hereditárias da região aqui de São Paulo, por exemplo, foram recebidas flechada. Foram recebidos na violência. De outras regiões, por exemplo, as que chegaram na região da Bahia, o pessoal até brinca, falou, 500 anos atrás o baiano já era baiano, o pessoal brincava, né? Falou assim, por exemplo, os que chegaram na Bahia não, foram bem recebidos, os caras têm relato de eles dançaram, os nativos dançaram com os europeus juntos, receberam eles e tal, né? Então, lugares diferentes, aconteceu coisas diferentes. Tá? Mas a gente tava falando disso por quê? Agora que eu esqueci até do que a gente tava falando. Nem sei por que a gente entrou nesse assunto. Por que a gente entrou nesse assunto? Não sei. Também. Mas a questão... A gente tá falando da Groenlândia. Isso, mas a questão é o seguinte, é por que você vai tomar um território? Por exemplo, no Japão, teve muita guerra. Mas por quê? Você não tem muito território no Japão. O Japão é só ilhas. Né? Então, pra você território... Quanto mais território, terra no Japão, pegar o Japão feudal, terra era poder. Cara, por incrível que pareça, o Brasil tem muita terra ainda disponível. Mas o Brasil não é tão fértil quanto a gente acha que é. E nem também tem tanto esse clima bom, principalmente pro europeu. O europeu que vem ainda de São Paulo pra baixo, ainda de boa. Não, mas é incrível que o que eu tô falando, por exemplo, a gente pode dobrar a população brasileira. Sim. E ainda assim a nossa terra dá pra, tipo, aguentar a população 2 vezes maior tranquilamente. A maioria das coisas que as pessoas falam sobre hiperpopulação, inclusive sobre aquecimento global, é fraude. Então,